Nós vamos conversar hoje, então, com o Dr. Adilson Seixas. Vamos lá. Dr. Adilson, como a acupuntura vê a dor? Na acupuntura chinesa, a dor ela é vista como um bloqueio, tanto que ela é chamada de síndrome dolorosa, obstrutiva dolorosa, ou seja, nós temos no corpo, segundo a medicina chinesa, a circulação de Qi e Shui, o que na verdade é a circulação de tudo que a gente produz, tudo que a gente ingere, o que a gente prepara no nosso organismo de substâncias ou não, e vai circulando pelo sangue, né? O Qi, então, seria essa parte energética, e o Shui, o sangue. Então, qualquer coisa que cause obstrução ou falha desse sistema, o nosso organismo reconhece como dor na visão da medicina chinesa. Então, o que a gente trata nessa hora? Esse desbloqueio e o equilíbrio de toda essa situação para que o corpo não tenha dor. Então, na visão chinesa, eles veem desta forma. E é claro dizer que se a gente fosse pegar na metodologia antiga e hoje relacionada à acupuntura tradicional que nós temos já científica, ela está relacionada na mesma situação hoje também do que nós conhecemos no processo da dor de todo o nosso sistema neurológico, né? As vias aferentes, as vias eferentes, as subidas para os tratos neoespinotalâmicos, os paleoespinotalâmicos, chegando até o córtex, fazendo entendimento dessa dor e tendo o retorno. Então, juntando essas duas teorias, a nossa ocidental e oriental, o chinês vê o tratamento de dor hoje como, até é muito conhecida a acupuntura como isso, né? Só para dor, só o tratamento de dor. Mas em cima desse sistema, o chinês vê o tratamento de dor hoje como uma neurologia normal de qualquer processo doloroso, seja crônico ou agudo. Entre a acupuntura da China com a nossa aqui, ou nós que ocidentalizamos um pouco aqui, doutor Adilson? Enquanto aqui a gente fica tentando achar na metodologia chinesa, lá eles já estão juntando a ocidental com a oriental, as duas medicinas, e estão tratando como uma terapia comum, normal, sem ter mais esse disque. Claro, existe todo esse lado, que é muito importante, que não morre culturalmente, da acupuntura. Mas hoje a correlação aos órgãos, como funciona, com os nomes que a gente aprende na medicina chinesa, lá está muito mais evoluído, lá está muito mais à frente do que a gente ainda está aprendendo aqui. Nós temos aqui hoje nos países do lado de cá a acupuntura ocidentalizada, e lá é a verdadeira acupuntura oriental, que tem há 3 a 5 mil anos, e isso não muda. Então continua sempre a mesma coisa, né? Só que lá evoluiu. Aqui não está tão evoluído ainda, e eu acho que um grande aspecto disso é a questão cultural. Como que a acupuntura atua na dor? Como eu disse, é uma síndrome obstrutiva dolorosa. Então, eu vou colocar as agulhas para, obviamente, acelerar esses processos de circulação e, novamente, fazer o Qi Shui circular, e a dor acabaria. Só que nós sabemos, se eu trouxer hoje o que existe na China, que já é ocidentalizado também, a acupuntura ela vai trabalhar de duas formas. Assim como nós aqui na dor aguda e na dor crônica, lá também vai ser trabalhado dessas duas formas. A dor aguda, para todo e qualquer profissional da área de saúde, a gente sabe que é uma maravilha, porque você, dependendo do tratamento, você tem um resultado imediato, o paciente fica feliz da vida, acabou e pronto. Já no caso da dor crônica, como ela é uma dor subtratada, é aquela que normalmente o paciente ou qualquer pessoa chega pra gente e fala, não, eu tô com dor. E a gente, não, isso é normal, né? Toma isso ou faz aquilo que vai resolver. E a gente sabe que não é. Na hora que você coloca uma agulha, eu abro novamente aquele processo da dor crônica, como ela fecha o arco, ela não sobe, não entende, com a acupuntura eu começo a dar essa informação para o cérebro de novo. Então, aí vai o quê? O tempo de tratamento, os pontos que eu vou utilizar. Então, quando a gente vê a acupuntura, todo mundo pensa, não, esse ponto é bom para isso, isso, isso. Não é uma receita de bolo.
Hoje eu sei, até nós estávamos conversando, né, doutora, da acupuntura, que é chamada hoje segmentada e suprassegmentar. O que é o segmentado? É aquela acupuntura que eu vou colocar agulha e vai até a medula. E o suprassegmentado? O suprassegmentado é que vai subir a níveis superiores para dar toda e qualquer resposta que eu precise. E aos poucos, no agudo, como a gente falou, é fácil. No crônico, com as sessões, como eu estou atingindo diretamente todo a minha base neural, tendo ação da acupuntura, obviamente eu vou aos poucos tirando aquela substância, ou vou jogando substâncias que o meu corpo não tinha mais, até que se equilibre de novo. E essa dor, ela vai sendo tratada. Claro, a acupuntura é milagrosa? Não é. Não é milagrosa. Não adianta só fazer a acupuntura e depois não tratar também toda a estrutura que está ali em volta, que a dor com o tempo vai voltar. Assim como a dor vai me trazer problema emocional, porque ninguém vai estar feliz se tiver com dor, o problema emocional também vai me trazer processo físico, né? Processos esses de dor ou não. Então é uma via de duas mãos ali que a gente tem que, justamente na avaliação, tratar bem. E uma coisa que acontece muito em qualquer tratamento de dor, ele acaba tratando o fundo emocional, como está sendo perguntado, porque passa, queira ou não queira, vai passar pelo circuito de papéis, vai passar por áreas hipotalâmicas ali, que vai trabalhar diretamente nisso. Então, a partir do momento que eu tenho esses tratos, como eu falei, o neoespinotalâmico, o paleoespinotalâmico, que eles vão subindo a áreas superiores cerebrais, substâncias também que vão mexendo com o emocional, também vão sendo trabalhadas automaticamente. Então, o fundo emocional, atrás dessa dor, o paciente que tem dor há muito tempo, que não aguenta mais, que já até diz para nós no consultório, eu já convivo com essa dor, eu já nem ligo. É que uma dor é psicológica, é 1%. Então, na realidade, é isso que você falou. A dor causa alteração na qualidade de vida e, com isso, o emocional é afetado, porque, na realidade, a dor é multidimensional, envolvido o caráter emocional, cognitivo da pessoa. Porque, geralmente, o que acontece? Quando o médico ou o profissional da saúde não sabe dizer da onde vem aquela dor da pessoa, ele diz, isso é psicológico. É a maneira mais fácil de resolver a questão, e não é verdade, né? Mas que o psicológico alterado, com certeza está. Né? Exatamente, não existe, doutora, a gente vê isso muito em consultório, eu principalmente, que atuo até mais na parte da acupuntura, não existe ser humano da face da Terra que eu já atendi até hoje, que assim, vem com o problema físico, mas o emocional já está afetado por esse problema físico, e vice-versa. Vem por um problema emocional já apresentando um problema físico. Não tem como você tirar os dois sozinhos e dizer assim, a tua dor é psicossomática. Como a doutora falou, existe, mas é muito pequeno esse tipo de caso. E o nosso problema é isso, nós não estamos preparados, não posso generalizar, claro, porque hoje existem estudos extremamente avançados em relação à dor, mas nós saímos hoje de qualquer curso de pós-graduação, até de graduação, totalmente cru para falar a nível de dor. Quando eu passei a entender o processo da dor, ficou muito mais fácil todo e qualquer tratamento. O paciente vai me procurar e na avaliação é que a gente vai ver que técnica utilizar. A acupuntura, ela faz parte. E os resultados são fantásticos. Né? Eu diminuí hoje, assim, até para ter uma ideia, de 10, 12 sessões para 2, 3. Para alguém que está com muito tempo com dor, isso é extremamente satisfatório. Só agulhamento? Não. Nós temos a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela é dividida em 5 partes. Ela é dividida em acupuntura, que é a parte da agulha, moxa-bustão, que é o tratamento através de moxa, a fitoterapia, das ervas chinesas, nós temos a ventosa, na ventosa terapia, e ainda o tuiná. Então são várias técnicas que você tem de acupuntura. A acupuntura não é só agulha. Então todo paciente às vezes que, eu tenho medo de agulha. Não, mas se você veio fazer acupuntura, tudo bem, mas tem várias técnicas aí, técnicas associadas como auriculoterapia, a própria quiro,
acupuntura a craniopuntura de Yamamoto, tem várias técnicas que eu posso usar utilizando agulha ou não. Eu mesmo hoje utilizo, vou dar um exemplo, um paciente chegou com dor crônica. Numa primeira sessão usada acupuntura e, sei lá, uma osteopatia, uma quiropraxia, como queiram. E ele precisa alongar. Numa segunda sessão, eu não perco tempo. Eu uso a ventosa para fazer o papel de um outro equipamento que eu tinha, ondas curtas antigamente para esquentar, eu posso fazer com a ventosa. Então eu consigo vascularizar aquela musculatura, preparar, em vez de deixar 20, 30 minutos, eu posso deixar 10 minutos, tem o mesmo efeito, só que eu perdi a meia hora com o aparelho, entre preparar, ligar, regular, e agora eu perco 10 minutos. E eu ganho mais tempo de sessão com o meu paciente. Então, hoje a acupuntura ela é aberta, ela tem várias técnicas que você pode utilizar. Laser. E a laser funciona mesmo? Para mim, eu sou do tradicional. O que é o tradicional? Acupuntura, agulha e técnicas menos associadas e muita aparelhagem, no máximo eletroacupuntura e muita aparelhagem. Eu acho que quebra um pouquinho já o contexto cultural da acupuntura. Mas o laser, se a gente pegar a propriedade do laser, em termos de profundidade, de atingir um ponto, de fazer realmente o que a gente chama na acupuntura de teti, na minha simples opinião, eu acho que não é que ele não funcione, ele funciona. O que eu poderia fazer em 2, 3 sessões com agulhamento e técnicas mais apropriadas, com laser eu vou fazer em 10, 12, sei lá. Demora um pouco mais. Mas até então, pela profundidade, pelos cálculos que existe para você fazer a adaptação do laser, hoje inclusive a laser puntura, no corpo eu já não vejo uma coisa assim tão fidedigna. Mas para o aurículo, a laser puntura para o aurículo é fantástica. Porque aí sim, aí tem a profundidade, o tempo, tem tudo certo, e você não tem camada de pele, de músculo, de face, de gordura líquida, que você vai perdendo a potência do laser. Quais os casos de dor que podemos atender com acupuntura? Todos. Todos. Não existe uma coisa assim, essa dor é para acupuntura, essa dor não é. Você pode tratar todo e qualquer processo de dor. Até respondendo já, quem tiver outra pergunta, e outras patologias, não existe a patologia que você tenha que você não possa usar a acupuntura como tratamento. Resposta para dores neuropáticas de origem diabética. A partir do momento que eu tenho lesão nervosa da diabetes, a acupuntura ela não tem validade, porque até você, por mais ponto que você aplique, ela não vai ter condução, né? Então, se eu não tiver lesão nervosa periférica, eu posso aplicar sem problema nenhum. Eu já peguei pacientes com neuropatia diabética, já com amortecimento, uma parestesia brutal, perda de movimento já em membro inferior, que não tinha o que fazer com a acupuntura. Porque não tem estímulo, a situação é a mesma, claro, não é tão grave quanto o exemplo que eu vou dar, mas eu pegar um paciente tetraplégico e querer fazer ponto de extremidade, qual é o resultado que vai dar? Eu não vou ter a sanção do que eu preciso com o estímulo da acupuntura. Então, dependendo do grau e da lesão, é possível. É possível, mas eu tenho que avaliar bem isso antes. E a gente viu muito na Olimpíada passada a questão das ventosas, que inclusive os atletas vinham com ventosas. Assim, qual seria o princípio disso, doutora Gilson? Se eu pensar pelo lado desportivo, ela tem 2 vertentes. A primeira, preparação, e a segunda, recuperação. Quando a gente coloca uma ventosa, a ventosa ela tem 3 jeitos de nós colocarmos a ventosa. Fraco, médio e forte. Quando eu faço essa sucção fraca, médio e forte, o que acontece? Eu coloco a vascularização do local para trabalhar mais. Então, numa preparação,
eu dou condições ao músculo, eu coloco, digamos assim, faço uma retroalimentação nesse músculo, preparando para o ato desportivo que tenha. Assim como eu posso fazer também depois da competição, o relaxamento, utilizando a pressão certa, eu faço a retirada dos catabólicos que ficaram ali na musculatura para ter uma recuperação mais rápida também para a próxima etapa da competição. Então são os dois lados que a ventosa pode ajudar no lado desportivo. Bem legal, porque o pessoal fica preocupado com essa questão da marca que fica, né? A marca, na verdade, é uma coisa bastante discutida, até bom se levantar isso, doutora, pelo seguinte: se você fizer a pressão certa, para a patologia certa, no tempo certo, não fica roxo. Já ouvi de muitos alunos que fizeram um curso e depois foram fazer comigo, e sentiram o mesmo efeito sem precisar ficar roxo. Eu tenho uma frente muito grande que eu falo assim, a ventosa não precisa ficar roxa para fazer o efeito. Ela tem que estar aplicada no tempo certo e com a pressão certa. Então, a partir do momento que a gente faz isso, o roxo, ele assusta mais do que propriamente o tratamento que a gente faz. Inclusive, de pacientes me relatarem que foi aplicado ventosa, ficou roxo e depois ficou extremamente dolorido devido ao roxo. Então não é uma coisa também assim que não tem estudo, não precisa aplicar, é só chegar lá. Não, não é assim não. Tem uma forma certa, correta de aplicar para que a gente tenha os efeitos positivos. Porque o roxo, eu posso trazer tanto efeito negativo para esse paciente, que no caso, como a gente citou do esporte, vem a prejudicar a musculatura dele, até possivelmente lesionar durante o ato esportivo. Você pode usar a ventosa em cima de um ponto de acupuntura, inclusive uma das técnicas da ventosa você pode usar com agulha, mas pode usar sem agulha também, de repente uma ventosa de fogo, um fogo interno, uma ventosa externa de vidro de fogo. Tem várias técnicas que você pode usar em relação ao ponto de acupuntura. O fato é o seguinte, eu fazer uma sucção ao invés de colocar uma agulha são efeitos diferentes. Um efeito é superficial, pela pressão, pelo calor, pelo tato, né? A outra pressão não, ela é direta no ponto do nervo mesmo, onde a gente acaba encostando o nervo, que se refere àquele ponto do meridiano em questão. Então são técnicas que você pode utilizar, mas os princípios dessas técnicas são totalmente diferentes uma da outra. É que nem a questão da moxa, né? A moxa pode Sim. ser pontos, né? Pode, a moxa ela pode ser usada em cima de pontos, você pode usar nos pontos, inclusive a moxa é muito recomendada quando você tem vazio em algum ponto de acupuntura, ou quando esse ponto está frio, você pode utilizar sem problema para aumentar a vascularização do local, aumentar o Qi Shui, mas ela pode ser usada também como um princípio. Eu vou dar um exemplo, existe uma técnica que é chamada bicada de pardal, onde a gente pega a moxa e encosta na pele dando picadas. Eu tenho aplicação de moxa com bastão, no caso, com varredura, que eu posso pegar essa moxa e passando num local maior. Então, assim como eu posso aplicar com pontos, eu posso aplicar tranquilamente sem os pontos, aplicando uma região. Os seus princípios também são diferentes, mas a aplicação pode ser a mesma. Tem a técnica de cercar o dragão, né? A gente usa muito nessa questão de dor muscular, ponto gatilho, né? Podia explicar um pouquinho? O cercar o dragão nada mais é do que eu pegar uma região de dor e colocar pontos de acupuntura, como se fossem pontos cardeais, estimulando ali a liberação das substâncias. Ela não foge do princípio da acupuntura. Mas eu vou dar um exemplo. Vem de uma técnica que todo mundo achou que não é uma técnica chinesa, mas é o dry needle. O dry needle nada mais é do que uma técnica que veio da China. Tanto que lá nós temos o wet needle e o dry needle. Então hoje, numa dor, num processo de gatilho, eu utilizaria uma técnica de dry needle, que é da acupuntura também, né, do que usar um cercar-dragão. Porque eu atuo de forma, em 30 segundos eu tenho o resultado de colocar 4 agulhas, ou seja, vou machucar 4 vezes mais o paciente, são 4 picadas,
manipulando a cada 5 minutos durante 20 minutos, enquanto eu posso automaticamente, com o Drainid, uma manipulação de 30 segundos, está resolvido o problema do ponto gatilho, ou da dor em si. Então, são técnicas e técnicas que a gente pode utilizar em cima disso. Assim como tem o triângulo o triângulo da ansiedade, né? Tem outro também que eu gosto muito, que é a porta do inferno. A porta do inferno eu posso utilizar C7, pericárdio 6 e G4 com VC17, que é um ponto aqui. Para que serve isso? No caso da dor, pacientes que têm uma dor muito profunda, que o emocional já está afetando. Então eu coloco esses pontos, vou dar um exemplo, o VC17 com pericárdio 8, eu faço, se está todo preso, o paciente fala, chora, ele alivia aquela sensação que ele está carregando. Então tem várias formas de mexer com a acupuntura, com dor ou não, pelo lado, como a gente falou, psicossomático ou não dessa dor, e melhorar esse paciente. Existem trabalhos já que estão demorando anos, que estão tentando provar a presença do meridiano. Observando o estudo cadavérico que nós temos, não existe a estrutura anatômica do meridiano, tá? Aí as teorias associadas são exatamente isso. Existem características anatômicas, inclusive até eu mostro para os alunos às vezes, se você passar a mão em cima do meridiano, é possível você sentir onde está o ponto. Por que é possível? Até quando eu dei aula para você eu falava disso. A pele abaixa um pouquinho. Por quê? Porque existe ali uma união, segundo as teorias, tá? Não estou falando que é segundo as teorias, os estudos, que é uma diferença anatômica exatamente em cima daquela inervação. Por isso que é o ponto de acupuntura. Então essa teoria dos acupontos está sendo pesquisada e estudada, eles estão tentando mostrar que os pontos de acupuntura existem. Até agora a teoria mais aceita é essa. Todo e qualquer ponto de acupuntura, se você pegar um mapeamento anatômico de acupuntura e pegar a nossa anatomia convencional e você sobrepor uma na outra, você vai ver que não existe ponto de acupuntura que não esteja em cima de um nervo, seja ele principal ou periférico. Se eu tiver uma excelente avaliação, eu consegui saber que tipo de dor de cabeça saber todos os seus sinais, classificar legal essa dor de cabeça, tem jeito de tratar. Você pode dar um alívio para esse paciente aí de pelo menos 80%, 90%, se você souber bem a história desse paciente e o tratamento certo. Quando a gente fala de acuponto, que estão perguntando muito, se a gente entender o ponto de acupuntura, o que ele faz, como é que ele funciona, com a história do paciente você consegue resolver todo e qualquer caso. A acupuntura não é magia, é ciência, né? E ela dá certo. E ela auxilia muito o tratamento. Eu digo que não é uma medicina alternativa, é uma complementar. Uhum. Precisa largar uma coisa que você está fazendo? Não, claro. Não, você vai fazer as duas coisas juntas, né? Então eu acho bem bacana isso. Qual a importância da verificação do pulso em uma anamnese? A gente vê muito na questão da acupuntura, que eles falam a questão da língua, do pulso. Qual é a importância disso? Eu gosto sempre de fazer um comparativo disso, de pulso, língua, orelha, né? Face, mão, que são os microsistemas que a acupuntura tem, até pé. Até a sola do pé na podologia. O que eu acho que é interessante e gosto de confirmar? Então você fez uma avaliação com o seu paciente. Você vai usar, na nossa medicina, você não faz a sua avaliação e se quiser, não pede exame complementar? Pois bem, pulso e língua serve, além de fazer um diagnóstico também mais preciso, como um exame complementar daquilo que você está avaliando. Então você escutou a história do paciente, colheu as informações, agora você vai para o exame complementar.
Complementar por quê? Porque através dos sinais que existem na língua, no pulso, você vai ter certeza daquela história do que está acontecendo, né? A pena é que, assim, a língua ela é muito fácil de ler, a orelha mais ainda. O pulso, e quando eu fiz a aula de pulso em Pequim, não é nem 1/20 do que a gente aprende aqui. E lá existe o acupunturista especializado em fazer diagnóstico só pelo pulso. A minha pergunta é importante mas você domina mais o pulso, ou você domina mais a língua, ou você domina mais a aurícula? Pega o que você domina e introduza na tua avaliação. Não faça de tudo. Isso vai te levar ao erro do raciocínio.